Olá, hoje é sábado, dia 2 de novembro, e eu tô vendo aqui para bater um papinho sobre uma energia, uma força, que é representada astrologicamente pelo nosso amigo Mercúrio, que tem uma importância gigante na nossa vida. Então, oi, Kátia, oi, Astroclique. Então, conversar um pouquinho sobre o nosso amigo Mercúrio, como eu estava dizendo, que entra hoje em Sagitário e vai permanecer em Sagitário até 8 de janeiro de 2025. E esse fascínio, outro dia a gente estava até conversando desse fascínio que Mercúrio exerce sobre nós, os papos sobre Mercúrio retrógrado, né, e como todo mundo fica envolvido. De certa forma tem que tomar cuidado com isso para não ficar responsabilizando o Mercúrio quando ele está retrógrado, até porque ele fica retrógrado muitas vezes, mas nesse momento ele não está não. E ele entrou em Sagitário, como eu falei, hoje ele entra em Sagitário e ele fica até dia 8 de janeiro. É um período grande e tem uma importância enorme porque Mercúrio rege a nossa comunicação, a nossa expressão, a nossa inteligência, a nossa capacidade de juntar coisas. Rege por isso também nossa capacidade de negociar, as negociações e o comércio nacional, e a gente pode até entender como Mercúrio em Sagitário internacional. Vai reger, de certa maneira, as ideias de expansão que se possa ter no mundo. Então, é uma força que tem realmente uma importância enorme na construção da nossa vida, né? Eu acho que é por isso que a gente se envolve tanto com Mercúrio, né? Bom, e aí quando ele entra em Sagitário, ele ainda está sendo beneficiado, digamos assim, ou está sendo impulsionado, ou está com, digamos, talvez a expressão minha mercuriana melhor sobre isso seja dizer que esse Mercúrio em Sagitário, ele vai ter matizes fluidas, favoráveis de Netuno, que está fazendo o trígono com ele, e de Marte, em Câncer, que está fazendo o trígono com ele também, Netuno está em Peixe, fazendo um grande triângulo, né? Que é uma daquelas formas geométricas de fluidez. Então é muito bom ele entrar em Sagitário quando ele está também estabelecendo essas conexões com Marte e com Netuno. Falando de uma fluidez. Então, vamos falar das coisas favoráveis, vamos dizer assim, que a gente pode observar em nós, ficarmos mais atentos e atentas para aproveitar esta energia que se constela na nossa alma quando aparece lá no céu, desse Mercúrio em Sagitário. Então, é um período que favorece muito a nossa comunicação mais verdadeira, mais sincera. É uma comunicação que tem uma tendência a se expressar com mais vitalidade, com mais alegria e com mais assertividade, assim, de ir no ponto. Então, vai ajudar para que a gente tenha conversas apaixonadas e conversas imbuídas, acho que de sentido e de significado. Não é um período de jogar papo fora, no sentido de ficar falando abobrinha, mas sim daquelas conversas interessantes que nos mobilizam, e é como se a gente tivesse, todo mundo, com isso um tanto ativado, essa possibilidade ativada de uma forma mais intensa nesse período, né? Essa comunicação, vamos dizer assim, que transmite as nossas verdades, o nosso senso de justiça, sabe? Para onde a gente está querendo ir. O Mercúrio em Sagitário, ele também traz, então, essa expressão, essa possibilidade maior da expressão da nossa verdade. Vai favorecer muito a cultura, sabe? Especialmente a literatura, as filosofias, poderem ter um período de luz, assim, de poder serem mais evidentes na nossa vida e terem acontecimentos relacionados, né? Com os conhecimentos, principalmente a literatura, como eu disse, a filosofia, né? Mas a expansão do conhecimento como um todo, sabe? Essa palavra carregada de sentido também pode ajudar vamos dizer assim, a disseminação de ideias espirituais mais amplas. Claro que dentro das tradições religiosas isso pode acontecer, mas
de qualquer jeito, a espiritualidade não está confinada às religiões, né? Então, a gente tem isso. É um período que a gente está sendo estimulado a pensar nas ideias que podem expandir a nossa vida e situações da nossa vida. Por isso tem uma relação com conhecimento e até com, vamos dizer assim, um impulso dessa questão da gente também viajar, porque viajar nos faz conhecer, né, mais e expandir os nossos horizontes. É um tempo da gente pensar grande, gente, da gente não ficar pensando só no pequenininho aqui. Ele também é necessário, às vezes, até para poder realizar o grande, né, para as etapas. Mas a gente ter esse pensar grande, que são os objetivos maiores da nossa vida, assim. Um Mercúrio em Sagitário nos dá uma certa coragem maior de expressar as nossas ideias, o que a gente está sentindo e a nossa própria potência de vida, de realização, a potência da nossa essência. E talvez a coisa mais que me empolga mais, né, Sagitário tem a ver com empolgação mesmo, né, com um Mercúrio em Sagitário, é um tempo que a nossa alma nos inclina mais para que a gente reflita sobre o nosso Dharma, para que a gente conheça melhor o nosso Dharma e que a gente possa, nessa reflexão, também poder estruturar o que está faltando, o que é necessário, sabe, para que a gente possa realizar o nosso propósito pessoal de vida, cada um e cada uma de nós. Então, tem uma riqueza muito grande, né, nessa energia, para ser vivida com mais consciência e para ser mais aproveitada. Mas tudo tem a sua luz e tudo tem a sua sombra, como a gente já sabe. E claro que Mercúrio em Sagitário também tem o seu aspecto sombrio, que nos desafia, porque também se constela dentro de nós, que também é agravado pelo fato de esse céu, além do Mercúrio em Sagitário, também existe, eu acho que uma configuração muito difícil, muito desafiadora mesmo, que faz parte daquela ativação das energias escorpiônicas que a gente vem vivendo já, né? Mas no aspecto desafiador, que é Plutão e Marte estão em oposição, e isso é uma energia que tende a expressar um lado muito mais agressivo, muito mais violento do que habitualmente, né? Então a gente já sabe que a gente vem lidando com isso, né? E continua, e hoje também esse aspecto está lá no céu, o que contribui para que os aspectos mais difíceis e desafiadores do Mercúrio em Sagitário se manifestem. E que é bom que a gente os conheça, porque só conhecendo a gente consegue trabalhar. Jamais reprimir, se acontecer da gente se pegar naquele, né, sendo, vamos dizer assim, dominados ou dominadas por esse Mercúrio em Sagitário sombrio. Mas a gente compreender aquilo é a gente conversar com a gente mesmo, ver de onde aquilo nasceu e como é que a gente vai fazer para lidar com aquilo, para que aquilo não nos domine, né? Então, a primeira coisa eu acho que é a palavra impulsiva, a impulsividade na palavra, sabe? Em que a gente não dá tempo para as ideias maturarem o suficiente. Vai, blá, bota as ideias todas e elas ainda estão muito sem forma. Às vezes, quando é questão de trabalho, então pode atrapalhar, porque aquilo que era uma grande ideia pode ficar parecendo uma criancice, uma infantilidade e ninguém dá muita importância, né? E também nas relações pessoais e tudo mais. Então, essa impulsividade, a gente tem que cuidar dela, assim, sabe? Por conta dessa tendência a um jeito imaturo da gente se colocar. A outra questão, vamos dizer assim, muito desafiadora desse Mercúrio em Sagitário, né, é a gente querer ser dono ou dona da verdade, querer impor as nossas ideias. O nosso senso de justiça é que é o certo e precisa ser feito deste jeito. O jeito que eu penso é que está correto. O que significa nada mais, nada menos de que autoritarismo, né, gente? Bom, lembrar, como eu sempre falo, que isso a gente pode acontecer conosco e com as pessoas em volta de nós, e que a gente sabendo fica mais fácil não cair nas armadilhas também do Mercúrio em Sagitário sombrio das outras pessoas, né? É a gente entender aquilo e a gente não enganchar com a sombra das outras pessoas, porque a sombra é da pessoa, não é nossa.
só torna-se nossa quando a gente engancha, a gente levanta o nosso Mercúrio autoritário também e nós vamos, pá, sabe? O que não significa deixar de dar os limites, né? Então, é uma tendência que é muito forte, assim, nesse sentido, sabe? Mesmo nas relações pessoais, familiares. Principalmente quem já tem uma atitude mais yang, digamos assim, mais firme, mais forte. A arrogância nas palavras pode ficar mais presente na nossa forma da gente se comunicar, né? E isso sempre traz dificuldades para as relações como um todo, né? Internacionalmente nem se fala, né? Bom, além disso, a gente pode ter como sombra desse Mercúrio em Sagitário, gente, a palavra inconsequente, sabe? Essa palavra que não mede as consequências. Portanto, é uma palavra meio irresponsável, por conta em nome de uma verdade, digamos assim. Então, é como se pudesse ter a tendência, sabe aquela coisa da franqueza inadequada? Em que a pessoa fala de uma forma inadequada, ou no lugar, ou na hora inadequada, né? Porque na questão da relação, a gente tem que ter um bom senso, uma maturidade também, muitas e muitas vezes, de perceber quando a gente está dentro de uma relação importante, se a outra pessoa está conseguindo nos ouvir, né? Que é a tal coisa de não enganchar na sombra da outra pessoa. Porque senão a gente só chega no lugar do Plutão e Marte em oposição, que é um lugar de destrutividade, de ferimento, né, de se ferir. Então, um cuidado com essa questão da adequação daquilo que a gente fala, que passa por a gente ter um senso de observação e de sensibilidade, né? O nosso lado sensível em relação a nós mesmos e observar as outras pessoas, o entorno, com essa mesma sensibilidade, assim, né? Então, mesmo que o que a gente queira falar seja verdadeiro, se sai inadequado, na hora que não devia, da forma que não devia, acaba sendo destrutivo, mesmo que seja uma verdade. Então, é um período que vai até 8 de janeiro, que nós temos, além de outras coisas, né, essa experiência de Mercúrio em Sagitário. Mas eu volto a reforçar que é um período extremamente interessante para a gente conversar com a gente mesmo. Então, já que Mercúrio rege as conversas, né? Bom, como é que eu estou em relação ao meu propósito de vida? As coisas que eu faço, primeiro, eu conheço esse propósito. Se eu não conheço, deixa eu investir em descobrir isso, né? A gente já sabe, tem várias maneiras. O autoconhecimento, o conhecimento de si, é o que vai promover a gente descobrir qual é o nosso propósito. O mapa astral, o mapa dármico, que é um instrumento maravilhoso para a gente agilizar o conhecer esse Dharma, né? E o que fazer para poder realizá-lo. Mas é um tempo da gente investir nessa descoberta e avaliar assim, a minha vida, aquilo que eu faço, a forma que eu vivo, está conectada com o meu Dharma? Se não está, o que eu faço para que cada vez possa estar mais, né? Porque é isso que a gente veio fazer aqui e é isso que nos deixa com aquela sensação de que a minha vida está potente, a minha vida tem desafios, mas é uma vida boa porque ela é significativa para mim. E o Mercúrio em Sagitário é ótimo, né, para a gente se dedicar a isso, além de todas as outras coisas que a gente tem para fazer, e para ter conversas muito boas, né, com quem nos cercam. Essas conversas que trazem sentido, significado, verdade também. É isso, tá bom? Então, um grande abraço. Obrigada aqui pela companhia, como eu sempre gosto de agradecer. É muito bom a gente poder falar e trocar, né? A conversa implica em falar, ser ouvido e, enfim, trocar. Qualquer hora estou voltando, mas também, se vocês puderem, né, compartilhar com as pessoas em volta e tal, esse Mercúrio em Sagitário, essas características e tudo, porque Mercúrio é essencial, é o que estabelece as relações, né? Só uma coisinha antes de eu ir embora para compartilhar com vocês. A gente pode relacionar cada parte da casa com um planeta, sabe? Então, a gente pode dizer que a sala de estar tem a ver com o Sol, que é aquela coisa que, né?
né? Então, Mercúrio é como se fosse o corredor que junta, sabe, as partes da casa para fazer um todo. Então, Mercúrio é esse elemento de ligação, que faz a comunicação, porque a ligação depende da qualidade de comunicação que a gente estabelece, né? Daí a importância dele, o fascínio, que ele tem em relação a nós na astrologia e tinha lá na Grécia, quando ele era visto como uma divindade mesmo, né? E era muito, vamos dizer assim, querido, né? Inclusive pelos deuses, porque ele tinha capacidade de negociar e de atravessar os mundos, né? O Olimpo, a Terra e os ínferos. Era o único Deus que podia fazer isso. Então, vamos honrar o nosso Mercúrio em Sagitário e vivê-lo, sabe, na sua abundância, porque Sagitário tem a ver com abundância também. Tá? De um lado, o exagero inadequado, mas a abundância dourada e feliz do fogo, que ele é um signo de fogo. Abraço grande, tá, gente? Beijo, beijo. É legal sim. Beijo, beijo.